Ao lado da Bíblia, o livro que mais valorizo é O Peregrino, de John Bunyan. Creio tê-lo lido pelo menos uma centena de vezes. É um volume do qual nunca me canso, e o segredo do seu frescor é o fato de ser tão amplamente compilado a partir das Escrituras. É, na realidade, um ensino bíblico colocado na forma de uma alegoria simples, porém muito tocante e potente. Tem estado em minha mente dar uma série de mensagens sobre o peregrino, pois os personagens descritos por John Bunyan têm seus representantes vivos nos dias de hoje, e suas palavras têm uma mensagem para muitos que se encontram em nossa congregação no tempo atual e nas igrejas no tempo atual. Você se lembra que quando o cristão, com um livro em mãos e um grande fardo nas costas, clamou: "Que farei para ser salvo?" Ele viu um homem chamado evangelista vindo em sua direção, que lhe apontou a porta estreita e a luz resplandecente. Nesse momento, John Bunyan diz: "Então vi em meu sonho que o homem começou a correr. Não estava muito longe de casa, mas a esposa e os filhos, ao perceberem que corria, começaram a suplicar que retornasse. O homem, porém, tapou os ouvidos e continuou a correr, clamando: vida, vida, vida eterna", como está em Lucas 14, 26. Não olhou para trás, antes fugiu em direção à campina. Gênesis 19, 17. Os vizinhos também saíram à rua para vê-lo correr, como Jeremias 20, 10. E enquanto corria, alguns escarneciam dele, outros o ameaçavam, outros pediam que voltasse. Dentre esses que o faziam, havia 2 que resolveram impedi-lo à força de partir. Um deles chamava-se Obstinado e o outro Flexível. Em vez de ceder a eles, Cristão começou logo a suplicar que o acompanhassem. Obstinado respondeu a todos os seus apelos com zombaria e insultos, mas Flexível foi facilmente persuadido a ir. Ele é um tipo daqueles que aparentemente desejam ir para o céu, mas não estão enraizados em suas decisões e, portanto, logo voltam atrás. O retrato que John Bunyan pintou dele é digno de nossa consideração atenta, pois é verdadeiro em todos os aspectos. É significativo que, em um primeiro instante, Flexível tenha ido com Obstinado na perversa missão de se empenhar para trazer Cristão de volta à cidade da destruição. Da mesma forma, alguns dos que têm o hábito de manter a pior companhia podem, às vezes, mesmo sem a operação da graça de Deus sobre eles, ser induzidos a abandonar seus companheiros maus e lançar-se à sorte por um período com os seguidores de Cristo. Essas pessoas flexíveis, que são ainda uma família muito numerosa, são muito dependentes daqueles por quem estão cercadas. Se acontece de terem nascido em uma família piedosa, é provável que façam uma profissão de fé. É até possível que esses indivíduos sejam tidos em autoestima e talvez carreguem por anos um caráter cristão de grande reputação. Se, por outro lado, acontece de serem jogados entre más companhias, serão muito facilmente seduzidos por elas e levados a praguejar, a beber e viver como o mundo, em todos os vícios das pessoas mais fortes por quem são influenciados. Eles mal parecem ser homens, são meras águas vivas arrastadas por toda virada de maré. Carecem do verdadeiro elemento da masculinidade, que é a firmeza. Isso, a propósito, Obstinado tinha em excesso. Se fosse possível colocar um obstinado e um flexível juntos e torná-los um, poder-se-ia, falando do homem natural, obter algo que se aproxima mais da verdadeira virilidade do que qualquer um deles separadamente. Obstinado tinha toda a firmeza, enquanto flexível não tinha nenhuma. Penso que flexível era um tipo de criatura moldável e, por isso, Obstinado fazia com ele como bem queria, até que o pobre sujeito entrou no alcance de um homem mais forte que Obstinado, a saber, Cristão. Afinal, não há homem que seja páreo para um cristão em matéria de influência. Há uma força, na verdade, que é confiada a nosso encargo quando trazida por um jogo justo que não se iguala a nenhuma forma de mentira. Se a mente de um homem é realmente flexível, não há dúvida
de que um cristão sincero, que foi conduzido pela graça soberana divina a andar no caminho reto, terá um controle maravilhoso sobre tal pessoa. Tão forte foi a influência de Cristão que, mesmo enquanto obstinado estava insultando, Flexível repreendeu e disse: meu coração está inclinado a acompanhar o meu vizinho. Cristão não havia falado muito. Ele não parecia exercer muita influência, mas algo já havia impactado Flexível. Na própria presença e aparência de um cristão, há um poder sobre o coração do homem. Além disso, a influência cresce. Assim aconteceu que Flexível foi, em seguida, ainda mais longe, corajosamente declarando: seguirei caminho com este bom homem e seu destino será também o meu. Percebe-se, entretanto, que Flexível não tinha nenhum fardo nas costas, como o cristão tinha. Essa era uma das provas de que ele não era um verdadeiro peregrino. O que traz os homens a Cristo é um senso da necessidade que tem de Deus. Embora não seja uma qualificação para a salvação, o sentimento de pecado é, contudo, sempre o único motivo que leva os homens a confiarem em Jesus. É o ímpeto que a graça divina usa quando está atraindo ou dirigindo soberanamente os homens ao Salvador. Flexível não pareceu, a princípio, ficar grandemente preocupado quando soube que a cidade da destruição estava condenada. Mas quando o cristão falou de modo tão belo sobre o céu, ele pensou que podia haver algo nisso. Na verdade, ele sentiu que devia haver, vendo que um homem, como cristão, pôde deixar a família e os negócios para seguir em uma longa peregrinação. Por isso, ele julgou que, provavelmente, faria o melhor bem a si mesmo se fosse com o cristão. Mas em todo o tempo, não havia nenhum fardo às costas. Ele não tinha senso da própria necessidade de um Salvador, uma necessidade de Cristo. E esse era um defeito muito grave para começo de conversa, em alguém que professava ir em peregrinação à cidade celestial. Você observará também que a única coisa que tentou Flexível a ir foi a fala de Cristão sobre a herança incorruptível, sem mancha, que não perece, como 1 Pedro 1,4 diz. Existem alguns pregadores que conseguem discorrer de modo tão belo sobre o céu, as benditas amizades daquele alegre lugar, onde nos ajuntaremos para jamais nos separarmos, que metade dos seus ouvintes são obrigados a dizer: nós também partiremos para lá. Esses teólogos falam dos muros de jaspe, dos portões de pérola, das ruas de ouro, do mar de vidro e do arco-íris esmeralda ao redor do trono, de tal forma que as pessoas de temperamento poético, especialmente as de disposição flexível, têm suas emoções excitadas pelas descrições que dão apenas uma visão material do que se pretendia fosse entendido no sentido espiritual. Elas, de fato, pensam que o céu seja literalmente o que o livro de Apocalipse diz que ele é figuradamente. Nunca chegam ao âmago do sentido interior. É a casca do significado exterior o que os atrai. Elas ficam satisfeitas, encantadas, enfeitiçadas, fascinadas por isso, e assim resolvem partir na jornada. Para dizer toda a verdade sobre o Senhor Flexível, devo dizer que ele começou muito bem. Já recordei-lhes que ele defendeu o cristão quando obstinado o injuriava. E quando obstinado voltou seus insultos contra Flexível e disse: que dizes? És tu outro tolo? Ele não pareceu estremecer com isso. Algumas dessas pessoas flexíveis suportarão até mesmo uma grande carga de perseguição e estarão contentes sendo ridicularizadas e enfrentando zombarias. Elas até mesmo sofrerão perdas para não voltar atrás. Se o fizerem realmente por amor a Cristo, está tudo bem. Mas muitas vezes isso é suportado apenas com vistas ao autoengrandecimento e a fim de obter algo melhor por meio de recompensa. De modo que ainda é egoísmo o que as governa. Esses indivíduos desistem de um pouquinho do que há de bom no mundo. E não é muito, no final das contas, que sacrificam em prol do melhor mundo que ainda há de ser revelado. Eles não desistirão de tudo que têm, casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor a Cristo e ao Evangelho. E, portanto, não são verdadeiros discípulos de Cristo.
Estão preparados para fazer algum pequeno sacrifício, mas unicamente para ganhar o céu ou escapar do inferno. Observe como o cristão tratou Flexível após obstinado deixá-los. Ouso dizer que o conhecera antes e entendia muito bem o sujeito maleável e despreocupado que ele era, e como muito facilmente podia ser torcido, quer de uma forma, quer de outra. Ainda assim, Cristão não desdenhou a companhia dele, mas lhe disse: ora, vem, vizinho Flexível, traz-me grande alegria ter-te convencido a acompanhar-me. Você e eu, queridos amigos, temos obrigação de convidar os homens a virem a Cristo, não importa quem ou o que sejam, e devemos tentar encorajá-los o quanto pudermos, muito embora possamos ter em nosso próprio coração um temor bem fundamentado de que alguns deles não resistirão até o fim. Não creio que devamos dizer aos jovens que parecem ser sinceros quanto a assuntos espirituais, que receamos que não perseverem e assim os desencorajemos. Nosso negócio é antes dizer a cada um deles: vem, vizinho, vem comigo, e sucederá a ti o mesmo que a mim. É obra do Espírito encher a rede do Evangelho. É nosso dever jogá-la e arrastá-la pelo fundo. E se pegarmos peixes bons ou ruins, não é tanto preocupação nossa quanto é do nosso mestre. Cristão, embora ainda não estivesse ele mesmo em paz, possui um amor louvável pelos outros. Essa é uma bela característica que eu gostaria de ver naqueles que sentem a obra auxiliar da graça em sua alma. Querer que outros sintam como eles se sentem. Essa conduta por parte de cristão deveria ser uma lição para alguns de vocês que há muito tiveram gozo e paz no crer, mas que não dizem a outros: vem, vizinho Flexível. Busquem ter em vocês mesmos algo do zelo e da compaixão desse pobre peregrino de consciência atribulada, mas de coração compassivo. Assim, Flexível, sem calcular o custo ou avaliar por um momento todas as dificuldades do caminho, embarca de modo impensado e despreocupado naquela jornada que sempre se prova longa demais para os que a iniciam somente em sua própria força. À medida que percorriam a planície, Cristão começou a falar com Flexível sobre o que ele mesmo sentira, o terror e os poderes do invisível. Mas tão logo fez, Flexível mudou de assunto. Não queria saber nada de tais questões. Ele havia, de fato, considerado a coisa toda em um sentido carnal. E quanto aos poderes e terrores e do mundo invisível, ele não sabia nada sobre eles. E aparentemente não queria saber nada sobre isso, pois retornou ao que o havia atraído a princípio e disse a Cristão: diga-me mais acerca das coisas de que falaste, como haveremos de gozá-las e para onde nos dirigimos. Aqueles dois homens, enquanto caminhavam e conversavam, caíram no erro de falar muito sobre as coisas que nenhum deles compreendia apropriadamente. É verdade que Cristão disse: por estares tão desejoso de sabê-las, lerei sobre elas em meu livro para ti. Havia aquele bom elemento em sua conversa, que podemos cordialmente louvar. Contudo, mesmo isso pode não ser a coisa mais sábia para jovens iniciantes fazerem. É, na verdade, uma coisa sábia ler a Bíblia e conversar sobre o que ela contém. Mas isso deve ser feito com muita oração, se for para ser de verdadeiro benefício espiritual. Procure em vão por qualquer palavra sobre o ato de orar de Flexível, mas leio a respeito de Cristão mesmo antes de ele começar sua peregrinação. Mantinha também o hábito de andar solitário pelos campos, fosse nutrindo-se pela leitura ou orando. Assim fora sua rotina por alguns dias. Certa vez avistei-o enquanto caminhava aflito pelos campos, como de costume, devorando o seu livro. Ao lê-lo, fez como fizera antes, rompeu em lágrimas, questionando: que farei para ser salvo? Como está em Atos 16, 30 a 31. Assim nos relata John Bunyan. Mas não foi assim com Flexível. O que ele ouviu o cristão ler do livro não o fez lamentar, mas o deixou encantado e deliciado. Ele só pensava no país celestial, não na praga do seu próprio coração, nem na natureza condenável de seus pecados. Essas coisas nunca lhe ficaram poderosamente esclarecidas, como ficaram para Cristão. E, portanto, ele não disse: vem, ajoelhemo-nos juntos e supliquemos por misericórdia. Mas ele disse: bom, querido companheiro, sinto-me imensamente feliz por saber disso. Vamos, apertemos o passo. Sim,
A princípio, não há ninguém tão entusiasmado quanto esses indivíduos ocos e vazios, flexíveis. Vamos, apertemos o passo, disse Flexível. Certamente, irmãos, o conselho é bom, mas não gosto dele vindo de tais lábios. É uma exortação muito apropriada em seu lugar, mas não quando vem de alguém que nunca esteve sobrecarregado por causa do pecado, nem quebrado sob o martelo da lei de Deus, nem foi levado a sentir a própria nulidade e inutilidade. Vocês que são vazios podem muito bem viajar rapidamente. Vocês que nunca sentiram o peso do pecado no coração podem muito bem correr ligeiramente. Flexível é todo pronto a pressionar, fazer rebuliço e criar barulho. Ele assiste aos cultos de avivamento e gosta de prolongá-los. Quando está de bom humor, tem disposição de ficar acordado a noite toda, de pôr tudo de cabeça para baixo e fazer todos os tipos de coisas extraordinárias. Tudo para mostrar quão cheio de zelo ele é. Mas, em pouco tempo, estará acabado. É qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, que queima com tanta força que faz a panela ferver e apaga o fogo. Vamos, disse Flexível, apertemos o passo. Cristão disse, não posso andar tão depressa quanto gostaria, pois é pesado o fardo que carrego nas costas. Então, assim que eles encerraram a conversa, John Bunyan conta-nos que se aproximaram de um pântano enlameado no meio da campina, no qual ambos caíram de súbito, pois estavam distraídos com o assunto. O pântano chamava-se Desalento. Come